Sempre que entrar, coloco para gravar, senão eu acabo esquecendo. Tá ok? Então, tá. Então, nós temos essa desigualdade. Essa soma é menor ou igual que essa integral. E essa soma de somas superiores é maior ou igual que essa integral aqui. E agora, se você toma duas partições quaisquer, P e P', você considera P duas linhas como sendo a união dessas partições. Né? Você considera P duas linhas como sendo a união dessas duas partições. Consequentemente, P duas linhas é um refinamento tanto de P quanto de P'. Né? P duas linhas é um refinamento tanto de P quanto de P', porque a partição P duas linhas é obtida a partir de P, acrescentando os pontos P'. Então, P duas linhas é refinamento de P e de P' ao mesmo tempo. Consequentemente, vale as propriedades que nós temos para quando você refina uma partição, né? A soma inferior não diminui e a soma superior não aumenta, né? Então, se você toma essa soma aqui, né? Note que aqui é P e aqui é P', P duas linhas é refinamento de P e de P', consequentemente, as somas inferiores não diminuem. Pode aumentar, mas não diminui. Então, eu posso substituir essa partição P aqui pela partição P duas linhas e obter algo maior ou igual. Posso substituir P' por P duas linhas e obter algo maior ou igual. Então, essa soma com P e P' é menor ou igual que essa soma com P duas linhas e P duas linhas. Só que essa soma aqui, lá de cima, né? Daqui, né? É menor ou igual que a integral. Nós temos isso aqui, né? Essa soma é menor ou igual que essa integral aqui. Só que essa integral é menor ou igual que essa soma. E da mesma forma, a soma superior de um refinamento não aumenta, né? Então, se eu substituir P duas linhas por P, já que P duas linhas é refinamento de P, então a soma superior vai ser maior ou igual. Da mesma forma, substituir P duas linhas por P', a soma superior vai ser maior ou igual. Então, essa soma aqui com P duas linhas aqui, é menor ou igual que essa soma com P e P'. Então, consequentemente, nós temos essa desigualdade aqui. Ó. Agora, você limitou essa soma aqui não tem mais, deveria ter, P' aqui, ó, P', aqui é P e P', P e P'. E P e P' são partições arbitrárias. Né? E esse cara aqui, ó, essa integral, não depende da partição. Então, o que é que você faz? Aqui nesse termo, você toma o supremo sobre todas as partições P, aí você obtém a integral da função, já que ela é integral. E nesse caso aqui, você toma o supremo sobre todas as partições P', você obtém a integral de G. Esse cara aqui não depende da partição, então você obtém essa desigualdade aqui entre essa soma e essa soma aqui. Da mesma forma, aqui você vai tomar um ínfimo sobre as partições P e sobre as partições P'. Tá? Então, você obtém essa soma. Um fato a observar aqui, ó, é que eu não posso chegar aqui ou aqui e tomar o supremo sobre P duas linhas, sobre P duas linhas. Eu não posso tomar, até posso tomar o supremo, mas nada garante que o supremo da soma vai ser a soma das integrais. É por isso que eu tenho que fazer a passagem, esse passo intermediário aqui, para introduzir partições distintas, P e P', para garantir que, de fato, se eu tomar o supremo aqui sobre P duas linhas, eu vou obter o mesmo resultado. Tá? Isso é porque a soma, o supremo da soma não é necessariamente a soma do supremo, para funções, né? Como você trabalha com funções. O supremo da soma não é necessariamente a soma do supremo, assim como os ínfimos, né? Os ínfimos da soma não é necessariamente soma de ínfimos. Tá? Como você trabalha com funções, né? Porque você tem funções, né? Por isso que a gente tem que fazer esse passo intermediário de introduzir partições arbitrárias P e P', para você tomar o supremo e o ínfimo de formas independentes em cada termo. Então, consequentemente, você tem
essa desigualdade, né? Esse cara é igual a esse, então é igualdade, na verdade, né? Então, é igualdade, na verdade. Só que isso aqui, né? Isso aqui a gente está fazendo para todo A e B não negativo, né? Isso aqui para A e B não negativo, né? E se eles são negativos, o que fazer, né? Bom, se eles são negativos, basta mostrar que vale essa igualdade aqui. Tiago, fala alguma coisa aqui, deixa eu ver. Professor, por que não precisa colocar as integrais com a notação de inferior e superior? Então, Tiago, é porque a hipótese é que as funções f e g são integráveis. As funções f e g são integráveis. Então, você pode até pode colocar a notação de inferior e superior, a barrinha, né? Mas vai ser indiferente, porque vai coincidir com a integral, certo? Então, o caso geral, com AB, inclusive negativo, né? Podendo ser negativo, sai se você conseguir mostrar que você pode tirar o sinal de menos dentro da integral. Mas isso aqui acaba sendo bem simples, né? Porque, porque se um A é negativo, então menos A vai ser positivo, né? Então é por isso que você basta colocar isso aqui. Isso aqui que eu estou dizendo, né? Se o A é negativo, então você escreve. Se você tem essa igualdade, então você escreve isso aqui como sendo igual a menos a integral de menos AF, né? Aí menos AF é maior ou igual que zero, você supondo aqui que é maior que zero, né? Então menos A aqui agora vai ser maior ou igual que zero. Você usa o caso anterior, tá? Quando é maior ou igual que zero, você pode tirar a constante de dentro, então fica menos A integral de F, né? Ou seja, isso aqui é igual a integral de F. Então, mostrar essa igualdade é suficiente para mostrar o caso geral. Então, esse caso é relativamente mais simples, porque se você toma uma partição qualquer, né, então, e fixa um retângulo, você tem o quê? Você tem o quê, né? Que a função, que você tem essa desigualdade aqui, né? Você tem essa desigualdade. Esse cara aqui é o supremo, esse cara aqui é o ínfimo, né? Aí você a função é menor que o supremo, aí você multiplica por menos 1, você obtém a desigualdade oposta, né? Então, na verdade, quando você coloca menos aqui, né, a desigualdade inverte, né? Menos o supremo é menor ou igual que menos a função, que é menor ou igual que menos o ínfimo. Tá? Então, vale essa desigualdade aqui. Só que vale para todo x em R, né? Vale para todo x em R. Em particular, eu considero aqui a função menos f. Eu considero a função menos f e eu tomo, então, um ínfimo da função aqui, ó, sobre x. Então, quando eu tomo um ínfimo aqui, esse lado esquerdo aqui não depende de x, né? Então, esse cara aqui é uma cota inferior. Então, ele é menor ou igual que um ínfimo, né? Um ínfimo de menos f. Então, menos o supremo de f é menor ou igual que o ínfimo de menos f. E da mesma forma, se eu tomar o supremo, esse cara aqui é uma cota superior, então o supremo de menos f é menor ou igual que menos o ínfimo de f. Então você tem que vale essas duas desigualdades aí. Aí o que você faz? Você multiplica pelo o volume do retângulo e calcula a soma. Aí esse cara aqui, quando você multiplica pelo volume do retângulo e calcula a soma, você obtém menos a soma superior de f, e esse cara aqui vai ser a soma inferior de menos f. Que, por sua vez, por definição, ele é menor ou igual que a integral inferior, que é igual à integral, já que f menos f é integrável, porque nós mostramos, isso é importante, né? Nós verificamos aqui acima que AF mais BG é integrável, independente se A e B são positivo ou negativo, tá? Isso aqui, AB pertencente a S, sem restrição alguma, certo? Sem restrição alguma. Para mostrar a igualdade das integrais que a gente fez a restrição, né? Então, em particular, menos F é integrável. Então, essa soma inferior aqui é menor ou igual que a integral de menos F.
Só que a integral menos f é menor ou igual que a soma superior de menos f, né? Que desse fato aqui é menor ou igual que menos a soma inferior de f. Menos a soma inferior de f. É da mesma forma, multiplicando pelo volume de R e somando. Consequentemente, da mesma forma, você toma o supremo aqui sobre todas as partições, você vai obter, aliás, o supremo... Não, você vai tomar o ínfimo, né? O ínfimo aqui sobre todas as partições P. Consequentemente, você obtém menos a integral de f, né? E aqui você toma o supremo sobre todas as partições P. Aí, consequentemente, você obtém menos a integral de f. Satisfaz essa igualdade aqui, né? Consequentemente, mostra-se a igualdade aqui. Você pode tirar o sinal de menos de dentro da integral. O item B, qual é o item B? Relembrar lá. Tá claro aí para todo mundo? Qualquer coisa é só perguntar, tá? O item B é que se uma função é menor ou igual que uma outra função no mesmo conjunto, então as integrais sobre esse mesmo conjunto satisfaz a mesma desigualdade. Ela satisfaz a mesma desigualdade. Então, como é que a gente mostra isso aí, né? Cadê? Aqui. Então, a hipótese que f é menor ou igual que g, qualquer que seja o x no retângulo aqui, né? Novamente, basta mostrar para retângulo, né? Porque a integral sobre o conjunto é a integral sobre o retângulo da função estendida. Então, desse fato aqui, você tira que o ínfimo da função é menor ou igual que a função aplicada a qualquer ponto x, que é menor ou igual a g de x. Então, consequentemente, esse cara aqui é uma cota inferior de g de x. Aí você toma um ínfimo aqui. Aí você obtém essa desigualdade aqui entre os ínfimos. Tem essa desigualdade entre os ínfimos. O ínfimo de f é menor ou igual que o ínfimo de g. Aí, novamente, você multiplica pelo volume de cada retângulo R e multiplica sobre R. Aí você obtém que a soma inferior de f é menor ou igual que a soma inferior de g. Só que a soma inferior de g é menor ou igual que a integral de g, daqui a função g é integrável, né? Então, quando você tomar o supremo sobre as partições P, esse cara não depende da partição, então ele é uma cota superior, né? Então, o supremo desse cara vai ser menor ou igual que esse cara aqui, né? Acabou o problema. Apenas usando as definições aí envolvidas. E para mostrar que a norma de f é integrável, basta você verificar que a norma de um número, né, isso aqui vale para qualquer número, né? Aqui faltou colocar o x aqui. X. Isso aí vale para qualquer número, né? A norma de A é igual ao máximo entre A e menos A, né? Um deles é positivo e o outro é negativo, né? A menos que o A seja zero, né? Então, a norma de f de x é igual ao máximo entre f de x e menos f de x. Só que nós já sabemos que f é integrável e que menos f é integrável. Aí, pelo último resultado da aula passada, né? O máximo entre duas funções integráveis é integrável. Teorema, teorema da aula passada, né? Vou colocar assim, teorema anterior. Último teorema da aula passada, né? Teorema anterior. O máximo entre duas funções integráveis é integrável. Além disso, né, tem essa desigualdade, que eu mencionei lá em cima, né? Aí você usa esse fato, que é a função satisfaz essa desigualdade aqui, a integrais também satisfazem a mesma desigualdade. Aí você tem que essa desigualdade implica nessa aqui, né, já que você pode integrar aqui e tirar o sinal de menos de dentro da integral, mas essa desigualdade é exatamente essa. É equivalente, né? Posso colocar aqui, é equivalente, né? Então, de fato, satisfaz isso aqui. A integral, o módulo da integral da função é menor ou igual que a integral do módulo. Ok? E o item C
O item C é exatamente isso que está escrito aí, que é bem curtinha a demonstração. A função lá é maior que zero, né? O item C, deixa eu botar lá. A função, ela é não negativa, certo? Isso aí essa hipótese é importante porque a função ela pode ser positiva e negativa, né? Aí você pode deixar de lado uma parte onde ela é negativa, por exemplo. Aí você não teria essa desigualdade aqui, né? Aí essa parte negativa você está subtraindo, aí você tirou, você aumentou, né? Ao invés de diminuir. Tá? Então, essa propriedade C vale para funções não negativas, né? Certo? Porque a interpretação da integral como área, quando a função é negativa, você interpreta ela como menos a área, né? Menos a área. Então, se a função tem parte positiva e negativa, na verdade você está somando, subtraindo áreas, né? Subtraindo áreas aí. Se você tira um pedaço aí, você pode aumentar ou subtrair, tá? A depender se o pedaço que você tirou é da parte positiva ou se é da parte negativa. Mas quando a função é não negativa, se você tira, você aumenta, você diminui a função. Você diminui a integral, aliás. Mas a demonstração é bem simples, pelo que nós já temos até agora, porque se T é um subconjunto de S, então as suas funções estendidas vão satisfazer essa desigualdade aqui. Lembrando que ft é a função que coincide com f em T e é zero fora de T. E fs coincide com f em S e é zero fora de S. Então, essa igualdade aqui, ó, se o x, essa desigualdade, se o x está em T, então está nos dois, né? Então, é uma igualdade. Né? Se o x está em T, então está nos dois. Então, você tem uma igualdade. Se o x está em S, mas não está em T, então esse cara aqui é zero, né? Por definição da extensão da função, né? Se o x está em T, mas não está em S, então esse cara aqui é zero. Aí é onde você usa o fato que a função é maior ou igual que zero, né? Porque se o x está em T, esse cara é zero. Se o x não está em T, esse cara aqui é zero. Se o x está em S, esse cara aqui coincide com F, né? Então, se o x pertence a S menos T, então essa igualdade é equivalente a zero menor ou igual que f de x, que é o que é a nossa hipótese, né? Que a função é não negativa, é aqui que a gente usa. E essa função f e essas funções ft, elas estão definidas em Rn, né? Elas estão definidas em Rn. Você vai integrar sobre um retângulo que contém S, né? Contém S. Então, aí você usa o fato anterior, se uma função é menor ou igual que outra, as integrais vai satisfazer a mesma desigualdade. Aí você integra essas duas funções aqui, com essas duas funções vão satisfazer essa desigualdade aqui, as integrais, só que a integral desse cara é a integral de t, a integral desse cara é a integral de s. Tá? Apenas definições aí de funções estendidas e integrais e o caso anterior. Tá? E o entender? O entender. Se uma função é integrável sobre S1 e S2, então ela será integrável sobre a união e sobre a interseção. E, além disso, satisfaz essa igualdade aqui. A integral sobre a união é igual a integral sobre cada conjunto menos a interseção. Menos a integral da interseção. Como é que a gente faz essa demonstração aí, né? Aqui. Então, vamos tomar T como sendo a interseção. Né? T como sendo a interseção. E vamos supor que a função é maior ou igual que zero para todo x na união. Faz para geral, né? Isso. Aqui nós estamos supondo que é maior ou igual que zero, porque a gente vai usar o caso anterior, né? A gente vai usar o caso anterior, acredito. Então,
Suponha que a função é não negativa na união, né? E tome um retângulo contendo a união. Então, as extensões fs1 e fs2 são integráveis sobre o quê? Por hipótese, né? Porque a hipótese é que a função f é integrável sobre S1 e sobre S2. Isso é equivalente a dizer que as extensões são integráveis sobre um retângulo qualquer contendo cada um desses caras aí. E, além disso, a gente nota que a extensão sobre S é o máximo dessas duas extensões. A extensão sobre S, sobre a união, é o máximo sobre essas duas extensões. Aqui é só um trabalho aqui de lógica aqui, né? Você analisa se o x está nos dois ao mesmo tempo, então as duas coincidem com a função, tá? Que é o que deveria acontecer. Se o x está em S1, mas não está em S2, esse cara aqui é zero, porque é definição de fs2, e esse cara aqui vai ser f, que é maior ou que zero, pela hipótese, né? Pela hipótese aqui. Então, e o máximo, se o x está em S1 e não está em S2, vai ser f de x. A mesma coisa, se o x está em S2, mas não está em S1, esse cara vai ser zero e esse aqui vai ser f. Então, o máximo vai ser f de x. Tá? Então, você pode escrever a extensão sobre a união como sendo o máximo das extensões sobre S1 e S2. A mesma coisa vale para o mínimo. Vale para o mínimo. A extensão sobre a interseção é igual ao mínimo das extensões sobre cada um dos conjuntos S1 e S2. Né? Porque se o x está somente em S1, mas não está em S2, então isso aqui vai ser zero. Mas se está em S1, não está em S2, não está na interseção, né? É o que você queria. E fora de T, ft fosse zero. E vai ser f de x se está nos dois. Se está nos dois, né? Porque se está nos dois, as duas são f de x. O mínimo de dois números iguais, o mínimo de dois números que são iguais é o próprio número. Tá? Então, consequentemente, você escreve as extensões sobre T e sobre S dessa maneira aqui. Como fs1 e f2 são integráveis, já mostramos que mínimo e máximo de funções integráveis é integrável. Então, cada um desses caras é integráveis. Então, se a função é não negativa e é integrável sobre S1 e S2, isso aqui mostra que a função é integrável sobre a união e sobre a interseção. E para o caso geral, ou seja, quando a função não é maior ou igual que zero, quando não é maior ou igual que zero, menor ou igual que zero, a gente toma a função f+, como sendo o máximo entre f de x e zero. Isso aqui é maior ou igual que zero, que é o máximo, né? O menor valor possível aqui vai ser zero. E a função f- como sendo igual ao máximo entre menos f e zero. Note que isso aqui é maior que zero, né? Porque maior ou igual. Maior ou igual. Pode ser zero, né? Maior ou igual. Certo? Maior ou igual que zero, porque mesmo que a função seja negativa, se a função é negativa, como tem um menos aqui, né? Menos f de x vai ser positivo, né? Então, esse aqui vai ser positivo. Então, o menor valor que esse máximo assume é o zero. Então, f mais e f menos são funções não negativas. Então, eu consigo aplicar o caso mais restrito aqui, né? Então, o que eu obtenho é que f mais e f menos são integráveis, porque f e zero são integráveis. A função constante zero, né? Menos f e zero são integráveis. Então, f integrável implica que f mais e f menos são integráveis em S1 e em S2. Porque nós já mostramos que máximo e mínimo de funções integráveis são integráveis. E então, f mais e f menos são integráveis sobre S1 e S2, que é a hipótese aqui anterior, né? Que a função é integrável sobre S1 e S2. Então, consequentemente, essas funções serão também integráveis na interseção e na união, em T e em S. Porém, você observa que f de x é a subtração de f mais menos f menos.
Por quê? Se f de x é maior, se f de x é zero, os dois vai ser zero. Automaticamente vale a igualdade. Se f de x é maior que zero, então isso aqui é f de x, isso aqui é zero. Esse aqui vai ser f de x, aqui vai ser zero. Se f de x é menor que zero, f mais é zero, porque o máximo vai ser zero. F de x menor que zero, o máximo dá o quê? Dá menos fx. Então, f menos de x, se f de x é menor que zero, vai ser menos fx. Aí, quando você colocar menos por menos, fica mais f de x. Então, de fato, você consegue escrever f de x como sendo essa subtração. Só que f mais e f menos são integrais sobre t e s, e isso diferença e pela propriedade de linearidade de integral, né, o item a diferença aqui vai ser integrável sobre esses dois conjuntos aqui, né, já que f mais e f menos o são. Ok? E resta mostrar, então, agora a igualdade das integrais. Mas isso aí segue porque nós temos que essa igualdade aqui nas extensões, né? Nós temos essa desigualdade nas extensões. A extensão de f sobre s, a extensão de f sobre s é igual a essa soma aqui. Se você mostra essa igualdade, né? Você integra e usa a linearidade da integral, né? A integral de fs vai ser igual à soma das integrais de cada uma dessas funções. Aqui é S1, aqui é S2, tá errado? S2. E aqui é a interseção, né? Você vai obter exatamente a desigualdade que ele diz lá no resultado, né? E que a integral sobre conjunto é igual à soma em cada conjunto menos a interseção. Bom, então você só precisa verificar aquela igualdade nas funções estendidas, né? Extensões das funções em cada conjunto. Essa função é f de x em S1 e 0 fora de S1. Essa aqui é f de x em S2 e 0 fora de S2. Essa aqui é f de x na interseção e 0 fora. Lembrando que o t é S1, interseção S2. Né? E, então, fica bem simples. E o S, né, é a união. Né? Escrever aqui só para ficar claro. Né? E o S é a união. S1 com S2. Então, se por acaso um ponto X está nos dois, então esse cara aqui é f de x, esse f de x, f de x. Aí cancelar um fx, fica apenas um, né? Então, se o x está nos dois, assim, S2, esse lado é f de x e esse lado é f de x. Se um deles, se o x está em apenas um, em S1, por exemplo, então não está em interseção, esse cara é zero. Um desses aqui vai ser zero, e o outro vai ser x, f de x. Isso aqui vai ser f de x, porque se x está em um deles, está em S, está na união. Né? Então, essa igualdade aqui é simplesmente a definição das extensões. Né? Então, para obter a igualdade das integrais, é só integrar agora, né? E usar a linearidade. Então, com isso, a gente obtém as propriedades integrais que nos ajudam a calcular integrais. Né? Integração, né? São as integrais, constante, você pode tirar fora, a desigualdade, decompor em pedaços do domínio, né? Você pode decompor, lá está para 2, né? Mas pode ser uma quantidade qualquer de conjuntos, né? Se você tem conjuntos limitados, né? De tal forma que esse interseção SJ tenham medida nula. A princípio, você não precisava colocar medida nula aqui, não. É porque ia aparecer uma coisa bem complicada aqui. Você teria somar e subtrair um bocado de coisa aqui. Então, você aplicaria o resultado anterior, o último item do resultado anterior, várias vezes, né? Eu teria que uma coisa bem complicada. Menos, mais, de vários termos aí. É tipo o número de elementos da união de vários conjuntos, né? Qual é a quantidade de elementos
da união se você conhece o dado em cada conjunto, né? Cada conjunto, eventualmente, possui elementos de outro conjunto, né? Quando você calcula o número de elementos, aparece uma soma e em menos uma coisa, enfim. Quem, quem, quem se ligar no que eu estou falando vai saber o que exatamente eu estou querendo dizer. Mas o fato é que quando as interseções 2 a 2 aqui têm medida nula, a expressão fica muito simples, né? A expressão muito simples. Significa dizer que você pode quebrar a integral sobre S é a união, como sendo a integral sobre cada conjunto. Como sendo a integral sobre cada conjunto. Certo? Então, a função é integrável sobre cada S1 e a integral sobre o conjunto vai ser a soma dessa integragem. Né? Às vezes, você tem um domínio que é um pouco complicado, aí se você quebra esse domínio em pedaços, né, a integral fica mais simples de calcular. Né? Então, a integral em tudo vai ser como a interseção de cada um desses pedaços, de dois pedaços aqui tem medida nula, é uma linha, né? Então, a integral a integral não vai fazer influência aqui, né? Não faz influência aqui, não tem influência nenhuma. Essa linha que você excluir da integral, né? Porque vai ser zero, integral ali, né? Então, você decompõe a integral sobre o conjunto como a soma de integrais de cada pedaço desse conjunto aí. Tá? Isso aparece muito aí nos resultados por aí afora, né? Você decompõe o domínio que você quer integrar em pedaços e integra sobre cada pedaço, né? Mas essa decomposição tem que ser de tal forma que a medida dos conjuntos 2 a 2 seja nula, né? Seja nula. Porque se não for nula, você vai ter mais termos aqui. Esses mais termos é um pouquinho mais complicado de determinar. Até é possível determinar, né? Mas é mais delicado, né? Você tem que somar, subtrair, somar, subtrair. Aí vai. Então, nós já conhecemos aí as propriedades, né? Certo. Nós já conhecemos as propriedades de integrais e uma coisa que é necessário fazer, né, é estender a noção de volume para retângulos para conjuntos arbitrários, porque todo mundo sabe qual é o volume de um retângulo, né? É o produto dos lados desse retângulo. O retângulo é o produto cartesiano o retângulo é um produto cartesiano de intervalos fechados, A1, B1, AN, BN. E se por aqui, o volume é o produto do comprimento de cada intervalo, né? B1 menos A1, BN menos AN. Então, esse é o volume, por definição, né? Estendendo o conceito de área e volume de um retângulo e de um paralelepípedo, até de comprimento do segmento. Né? E se a gente quiser calcular o volume de uma esfera, né? Se nós queremos calcular o volume de uma esfera, como uma esfera não, mas a bola, aqui a região limitada pela esfera, né? A região interior aí, dentro dessa esfera aí. Como fazer esse cálculo aí, né? Então, a gente precisa estender o conceito de volume para regiões que não são necessariamente cubos, né? Não são necessariamente cubos. Para fazer isso, a gente precisa de alguns resultados preliminares. Então, primeiro, esse aqui, tome uma função contínua, agora é uma função contínua limitada,
seja integrável. E S é um subconjunto limitado do Rn. E defina o conjunto E como um conjunto dos pontos de fronteira onde o limite da função, quando tem daquele ponto, não é zero. Né? Então, você tem aqui o conjunto S, aliás, e você considera o conjunto dos pontos onde a função não tende a zero quando se aproxima daquele ponto. Eventualmente, por um caminho a função pode ir para zero, e por outro caminho a função pode não ir para zero. Mas, ou seja, esse limite pode existir ou não, e se existe, não pode ser zero. Se esse limite aqui, para um ponto que esteja em E, esse limite aqui pode não existir, o ponto vai estar em E. E se o limite existe, então não pode ser zero. Então, esse ponto vai estar em E. Então, o conjunto dos pontos da fronteira de S, então, o limite da função que você aproxima daquele ponto ali não é zero. Né? Então, se E tem medida nula, então a função é integrável sobre S. Tá? Se E tem medida nula, então a função é integrável sobre S. Mas aí vocês podem perguntar, mas professor, a gente não tem que uma função contínua é integrável? Né? Uma função contínua não é integrável, mas alto lá, né? Esse fato que uma função contínua é integrável, porque o conjunto dos pontos de continuidade tem medida nula, ou seja, é vazio, né? O conjunto dos pontos de continuidade, esse fato só é verdade, aí é onde está a chave do negócio, né? Esse fato só é verdade em retângulo, certo? Quando você toma um conjunto qualquer, você tem que analisar a integral da função estendida, certo? Para que você tenha a integral sobre um retângulo. Então, o fato que a integral que existe, se somente se o conjunto dos pontos de continuidade tem medida nula, isso a gente provou para integrais sobre retângulos. Quando você for analisar por esse fato, tem que verificar se uma integração é um retângulo, certo? Essa função aqui ela é contínua, mas ela é contínua somente no conjunto S, que a princípio eu não sei se é um retângulo. Então, como é que você calcula a integral sobre S? Você estende a função f como zero fora de S, toma um retângulo contendo S e integra essa função estendida. Aí é essa função estendida que tem que ter o conjunto dos pontos de continuidade com medida nula para que f seja integrável, né? Para que f seja integrável. E esse fato aqui, esse zero aqui entra porque a função estendida, né? Vou explicar aqui a motivação para você colocar esse zero aí, né? Você vai tomar um retângulo aí, um retângulo Q, contendo S, vai estender a função como sendo zero, vai estender a função como sendo zero fora de S, né? E vai integrar. Então, para a função f de S ser integrável, o conjunto dos pontos de continuidade aqui dentro desse retângulo aqui tem que ter medida nula. Para que essa função fs aqui seja integrável, é necessário que o conjunto dos pontos de continuidade de fs dentro desse retângulo tenha medida nula. Aí você analisa. Só que, fora de S, a função é zero. Então, para que uma função seja contínua em um ponto da fronteira, né, lembrando que um ponto da fronteira significa dizer que um ponto da fronteira possui pontos suficientemente próximos dentro de S e fora de S. Né? Então, para que um ponto seja descontínua em um ponto da fronteira, para que fs seja descontínua em um ponto da fronteira, é necessário que o limite da função não coincida com a função no ponto. Aí você analisa aqui, ó. Se você toma uma sequência de pontos se aproximando por fora do conjunto S, se você toma uma sequência de pontos se aproximando fora do conjunto S, então, em cada ponto aqui, a função é zero, né?
por definição da extensão, né? O ponto está fora de S, né? Então, qualquer sequência que se aproxima desse ponto aqui, a imagem vai ser zero, né? Então, um ponto de fronteira aqui vai ser um ponto de descontinuidade da extensão se, por acaso, isso aqui ocorrer. Se o limite da função não for zero, né? Não for zero. Se o limite da função for zero, vai ser o ponto x vai ser um ponto de continuidade da extensão. Tá? Então, isso aqui, basicamente, ele vai medir, ele vai nos dar o conjunto dos pontos de continuidade de Fs. É por isso que, se E tem medida nula, então F é integrável, porque Fs vai ter conjunto dos pontos de continuidade de medida nula. Certo? Usando o critério lá, porque agora Fs você vai integrar sobre um retângulo. Então, a gente quer mostrar. A hipótese é que esse conjunto E aqui tem medida nula. E queremos mostrar que F é integrável. Então, basta mostrar que se um ponto não está no conjunto E, então F de S é contínuo em x0. Aí, ó, o ponto aí, ó. É mostrar que F de S é contínua em todo ponto fora de E. Né? Em todo ponto fora de E, né? Ou seja, F de S é contínua em E, aliás, em R, N, menos E. Rn menos E. Tá? É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, é isso que ele quer dizer, né? E basta mostrar que se o ponto está no complementar de E, então a função estendida é contínua em x0. Bom, analisando dois casos aqui. Se x0 está no interior, então, se o x0 está no interior aqui, né? Deixa eu colocar na figura. Se você toma aqui um ponto interior, então você tem uma bola centrada nesse ponto aqui, né? Centrada nesse ponto, tal que a função estendida e a função coincidem, né? Coincidem nessa vizinhança. Só que a função em si, por hipótese, é contínua. Então, a f de s é contínua. Tá? Então, f e fs coincidem em uma vizinhança de x0. Uma vizinhança de x0. Então, f contínua implica que f de s é contínua, porque as duas funções são as mesmas aqui naquela vizinhança, né? E continuidade em um ponto, basta você analisar em qualquer vizinhança contendo x0, né? Se você achar uma vizinhança contendo x0 onde a função é contínua, então ela será contínua em x0, né? Ok? Então, se o ponto está no interior de S, ok, a função estendida é contínua. E se está no complementar, é análogo aqui, né? Se ela está no complementar, se o ponto x0 está no complementar, da mesma forma, você toma uma vizinhança completamente contínua no complementar. Né? No interior do complementar, aliás, né? No interior do complementar. Interior é sempre aberto, né? Então, se o ponto está no interior do complementar, então existe uma vizinhança completamente contínua no interior. Só que a função fs vai se anular nessa vizinhança aqui, né? Então, consequentemente, será contínua também. Então, fs anula-se em uma vizinhança de x0, já que x0 está no interior, complementar de s. Consequentemente, f de s é contínua, né? Basta você analisar a continuidade de uma vizinhança qualquer do ponto, né? Mas numa vizinhança suficientemente pequena, a função é identicamente nula, que é contínua, né? Função constante. Então, só resta mostrar o caso em que o x0 está na fronteira de S, né? Está na fronteira de S. Aliás, não, faltam dois casos. O ponto x0 pode estar na fronteira e pertencer a S, e pode estar na fronteira e não pertencer a S, porque o conjunto pode ser dessa forma aqui, ó. Então, um ponto aqui, ele pode estar na fronteira, né? Ele pode estar na fronteira e pertencer ao conjunto S, e pode estar na fronteira e não pertencer ao conjunto S. Tá? Então, temos esses dois casos ainda. Então, se o ponto está na fronteira e pertence a S,
Então, dizer que o ponto não pertence ao conjunto E, né? Dizer que o ponto não pertence a esse conjunto E é dizer que esse limite aqui é zero, né? Então, implica que esse limite aqui é zero. Mas, como f é contínua, e o ponto x0 está em S, então esse limite tem que ser o valor da função no ponto, né? A fx0 tem que ser zero. Mas, no entanto, esse limite aqui, ó, ele vai ser zero. Por quê? Porque se você toma uma sequência de pontos tendendo a x0 por pontos contido em S, então fs conhecido com f. Aí o limite vai ser zero. Se a sequência vai por fora de S, fs é zero. Então, esse limite aqui é zero. Então, de qualquer forma, o limite é zero, né? Logo, o limite da extensão, quando x se aproxima de x0, é zero. Mas esse é o valor de f de x0, que é f de s de x0, né? Então, consequentemente, f de s é contínua em x0. De s contínua em x0. Agora, se o ponto pertence à fronteira, mas não está em S, né? Seria um caso desse tipo aqui, né? Novamente, o ponto não está em S, significa dizer que o limite é zero. O ponto não estando em S, significa dizer que a função estendida no ponto é zero. E esses dois fatos aqui implicam que esse limite é zero. Aí, como antes mesmo, né? Se uma sequência de pontos se aproxima de x0 por pontos de S, então você tem que esse limite aqui é zero, já que as funções estendidas vai coincidir com a função. E se aproxima de x0 por pontos fora de S, a função estendida é sempre zero, né? O limite vai ser zero. Tá? Então, e nesse caso, você tem que coincidir aqui com o valor da função estendida no ponto x0, né? Que a gente concluímos aqui. Então, isso aqui é sempre a garantir a continuidade da função f de s, né? Então, portanto, esse conjunto E é exatamente o conjunto dos pontos onde a função estendida deixa de ser contínua. O conjunto dos pontos de descontinuidade da extensão, né? Então, ele que nós vimos, critério de integrabilidade, se o conjunto E tem medida nula, então a função é integrável. Professor, Pode falar. Esse teorema ele tem muitas aplicações? Ele vai ter. Muitas, assim, muitas, não diria. Ele é mais para, eu posso dizer assim, para completar a teoria, né? E a gente vai precisar dele para definir uma coisa mais na frente, para garantir que uma certa função vai ser integrável. Em exercício? Em exercício. Em exercício? Não sei, teria que olhar os exercícios com calma para ver onde é que aplica. Assim, estava olhando aqui, a sessão geralmente tem 7, 8 problemas, né? Aí eu não sei exatamente onde é que aplica o teorema, não. Tem que ver os exercícios. Deixa eu ver a sessão. Quantos exercícios ele tem aqui? Nessa sessão aí tem 7 problemas, né? Mas eu acho que se tiver um ou dois que se aplica esse teorema aqui. Eu falo assim porque a maioria dos exercícios mostra que a função é integrável, mostra que a função é integrável, mostra que a função é integrável. Aí tem que usar algum resultado, né? Mas se a função for contínua, né, você pode
Pode usar esse teorema aqui sem problema nenhum, né? A contínua definida em um conjunto qualquer, né? Se for em um retângulo, vai ser automaticamente integrável. Né? E um teorema que, a princípio, parece até trivial, né? É que se uma função é contínua, limitada, definindo um conjunto limitado, então, se f é integrável em S, então f vai ser integrável no interior de S. Se f é integrável em S, então f é integrável em S. E vale essa igualdade, né? Ou seja, você desprezar os pontos da fronteira de S, você está desprezando, na verdade, uma integral zero, né? Porque o S, vou colocar o fecho de S aqui, tá? E o S barra vai ser o interior de S, união, a fronteira de S. Tá? Tá dizendo que se for e o S está contido aí dentro, né? Está contido aí dentro. Então, o que ele está dizendo é que você pode desprezar aqui essa parte aqui. Eu não estou dizendo que é integral sobre S barra, não, tá? Você pode desprezar essa barra aqui. E então, integral, essa parte aqui, a integral de S, sobre S vai ser a mesma integral sobre S. Então, a primeira afirmação aqui, a gente quer mostrar que, supondo que f é integrável sobre S, mostra que é integrável sobre o interior de S. A primeira afirmação é que se fs, a extensão sobre S, é contínua em x0, o A vai denotar aqui o interior de S. Então, a extensão sobre o interior de S também vai ser contínua sobre aquele ponto. Ou seja, a continuidade dessa função aqui implica na continuidade dessa função naquele ponto. E, além disso, vai coincidir aqui, né? Vai coincidir, as extensões naquele ponto coincidem. Então, se o ponto está no interior de S ou no interior do complementar, então, existe uma vizinhança contida no interior de S ou no interior do complementar. Mas, nessa vizinhança, as extensões coincidem com a função, nesse caso, ou com zero, nesse caso aqui, né? Então, nesse caso, existe uma vizinhança onde a função estendida, tanto A quanto S, são iguais à função, né? São iguais à função. Consequentemente, existe uma vizinhança onde as extensões sobre S e sobre A, elas coincidem. Então, f de S contínua x0 implica que f de A também é contínua x0, e vale essa igualdade aqui. E da mesma forma, se está no interior do complementar de S, né, então existe uma vizinhança de x0 contínua complementar, onde as duas extensões são iguais a zero. Onde as duas extensões são iguais a zero. Né? Então, automaticamente, elas são contínuas e coincidem naquela vizinhança. Né? Então, a afirmação aqui está aprovada. E supõe agora que o x0, aliás, está provada para esses dois casos, né? Falta o caso em que x0 está na fronteira de S. Né? Falta o caso que o x0 está na fronteira de S, porque o Rn, que é o domínio das extensões, ele sempre pode ser escrito como sendo igual ao interior de um conjunto, união do interior do complementar, união com a fronteira de S. E essas uniões são uniões disjuntas. O Rn sempre pode ser escrito dessa maneira aqui, qualquer que seja o conjunto que você der S. União disjunta. Então, se você
as extensões têm domínio Rn, que é mostrar que é contínua em x0. Então, já mostramos que é contínua nesse pedaço, vamos mostrar que é contínua nesse pedaço. Para mostrar isso aí, suponha que o ponto está na fronteira. Então, hipótese que f de s é contínua em x0. Então, você tem que o limite da função é igual à função do ponto. Uma das equivalências de continuidade. Só que próximo de x0, independente de quão próximo você queira, sempre vai existir pontos que não estão em S. Sempre vai existir pontos que não estão em S, porque está na fronteira, né? Então, consequentemente, essa função aqui, você pode tomar uma sequência de pontos tendendo a x0, uma sequência completamente contínua, complementar de S. Então, você vai ter uma limite de uma função nula, né? De zeros, né? Então, você tem que f de S em x0 é zero. E, portanto, você tem... E, além disso, né, sempre você vai ter isso aqui. Que o F... Deveria ter deixado o interior de S mesmo. O A aqui é o interior de S. Então, a função estendida em A vai ser o F de S é o zero. Por quê? Porque se estiver no interior, se o ponto x estiver aqui nesse conjunto, então essa função é conhecida como f. Mas estando no interior de S, ele vai estar em S. A definição interior do conjunto está no conjunto. Então, se o ponto está no interior de S, ele vai estar em S. Consequentemente, f de S vai coincidir com a função. Então, a extensão sobre A coincide com a extensão sobre S. Ou, se o ponto não está no interior de S, vai ser zero. Vai ser zero. O f de A... Isso, o f de A vai ser zero. Isso, o f de A vai ser zero. Se não estiver no interior, né? Então, a extensão f sobre A ou vai ser a extensão f sobre S, ou vai ser zero. Né? Então, consequentemente, esse limite aqui é zero, né? É zero, porque f de A ou f de S ou é zero. Mas f de S de x0, concluímos que é zero, né? Concluímos que é zero. Então, esse limite aqui é zero. Porque esse limite, por conta que esse limite aqui é zero, né? Porque esse limite aqui é zero. Tá? Então, como você calcular esse limite aqui, então essa função aqui ou vai ser f de S ou zero. Mas f de S se aproxima de zero e o zero se aproxima de zero, né? Só que f de S de x0 é zero, porque o x zero da fronteira implica que o x0 não pertence ao interior. Tudo que eu falei ali em cima, né? Que esses conjuntos são complementares, são disjuntos, né? São disjuntos aqui. São disjuntos. Então, a extensão de f sobre A no ponto x0 é zero. Então, consequentemente, f de A é contínua nesse ponto, né? É contínua nesse ponto. Certo? Então, mostramos que se f de S é contínua em x0, então f de A vai ser contínua nesse ponto e vão coincidir. Então, agora, se f é integrável sobre o conjunto S, se f é integrável sobre o conjunto S, então f de S é contínua em um complementar de um conjunto de medida nula, né? Então, f de S é contínua em um complementar em um conjunto de medida nula. Aqui é um Q. Onde S está contido em Q, né? Onde S está contido em Q. Por definição, né? Pelo que a gente fez acima, né? Pelo que a gente fez acima. Não pelo que a gente fez acima, mas pela definição de integrabilidade, né? A integrabilidade de uma função sobre S é a integral da extensão sobre algum retângulo, né? Se essa função f de S é integrável sobre um retângulo,
sobre um retângulo, então o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. Então, essa função f de S é contínua no complementar de D, onde D tem medida nula. Tá? Então, consequentemente, a função f de A é contínua onde f de S é contínua. Então, f de A vai ser contínua aqui, nesse mesmo conjunto. Né? Então, portanto, ela só possivelmente não vai ser contínua em um conjunto de medida nula. Portanto, ela é integrável sobre o retângulo Q. Então, a extensão sobre A é integral sobre o retângulo Q, mas isso aqui é exatamente a definição da função ser integrável sobre o conjunto A. Além disso, essa diferença, as duas funções, é importante notar aqui, né, que as duas funções têm o mesmo domínio, o Rn. O Rn. É zero em quase todo o Rn, né, exceto em S e exceto em A. Né? Então, essa diferença aqui, ela é zero para todo x aqui. Para todo x aqui. No conjunto dos pontos. Eu posso colocar em Q aqui. Você pode colocar Q ali. Isso, isso. Então, essa função aqui, ela é contínua aqui. Aliás, essa função aqui é zero, essa diferença, aqui, né? Aqui nesse conjunto, porque nós mostramos da afirmação, né? Da afirmação. No ponto onde f de s é contínua, as funções coincidem, né? As funções coincidem. Então, onde elas forem contínuas, a diferença é zero, né? Então, essa diferença aqui é zero, exceto em um conjunto de medida nula, né? Exceto em conjunto de medida nula. Então, nós já vimos que isso implica que a integral é zero. Uma função que é zero, exceto em um conjunto de medida nula, a integral é zero. É o que a gente está usando aqui, né? A diferença é zero, exceto em um conjunto de medida nula. Então, a integral é zero. Então, eu posso separar aqui as duas integrais. A integral de fs sobre q é igual à integral de fa sobre q. Ou seja, você tem a igualdade aqui das integrais. Né? Então, se integrar sobre o interior ou sobre o próprio conjunto, o resultado dá o mesmo, né? Dá o mesmo. Ok? Falar brevemente aqui, antes de terminar a aula, no seguinte. Conjuntos retificáveis. Né? O que é um conjunto retificável? Brevemente, porque eu vou começar, mas não vou terminar, tá? Um conjunto vai ser retificável se, por acaso, a função 1 é integrável sobre o conjunto. Então, a gente vai dizer que uma função é retificável se a função 1, a função constante 1, pega todo mundo de S e leva em 1, é integrável. E, nesse caso, a gente define o volume de S como sendo a integral da função 1. Tá? Como sendo a integral da função 1. Né? Note que se S é um retângulo, né? Se S é um retângulo, então isso aqui, a integral da função constante 1, vai ser sempre, vai coincidir com o volume de Q. Né? Então isso implica que a integral de Q de 1 sobre Q é igual ao volume de Q. Tá? Porque a gente já fez isso, né? Já fizemos isso aí atrás, né? Que a integral da função constante é a constante vezes o volume do retângulo, né? Então, isso aqui estende o conceito de volume para retângulos, pelo que eu tinha dito antes, né? Um retângulo é um produto de intervalos fechados, e volume, então, é o produto do comprimento dos intervalos. Tá? Só que
quando você tem um conjunto arbitrário, você não pode falar de produto de lados, né? Porque o conjunto arbitrário não tem lados, né? A esfera, por exemplo, né? Então, o que seria o volume, né? O que seria o volume dessa esfera, da bola, né? A região limitada pela esfera. Então, a gente define o volume de uma região qualquer como sendo a integral da função 1. Isso se a função constante 1 nesse conjunto for integrável. Tá? E então, a gente tem, só mais esse teorema aqui para terminar, o seguinte, que um conjunto é retificável se somente se ele é limitado e a fronteira de S tem medida nula. Então, um conjunto será retificável se somente se ele for limitado e possuir medida nula. Lembrando que a definição de conjunto retificável é um conjunto, não fala nem, aliás, limitado sai pela definição, né? Um conjunto é retificável se a função constante 1 definida nesse conjunto é integrável. Ou seja, se a função 1 de S, que leva os pontos de x, isso aqui, essa função 1 de S, como sendo igual a 1, se o x pertence a S, e 0 se o x não pertence a S, é integrável, né? Tá? Então, essa função aí, a integrabilidade dessa função implica que S é retificável, por definição. Tá? Então, o teorema está nos dizendo que um conjunto é retificável se somente se a sua fronteira tem medida nula. Se somente se a sua fronteira tem medida nula. Tá? Então, a gente definiu aqui a função 1 de S, dessa maneira aqui, né? Então, 1 de S é contínua no interior de S, porque é constante no interior de S, e no complementar, porque é zero no complementar, né? E 1 de S não é contínuo na fronteira. O de S não é contínuo na fronteira, né? O de S não é contínuo aqui nesse ponto, né? Porque uma sequência convergindo a esse ponto por dentro de S converge a 1 e por fora de S converge a 0, né? Então, a função 1 de S não é contínua nesse ponto. Consequentemente, essa função 1 de S não vai ser integrável se a fronteira de S tiver medida nula, né? Então, 1 de S é integrável sobre Q, que contém S, se somente se a fronteira de S tem medida nula. Porque exatamente vai ser o conjunto dos pontos de continuidade dessa função. A fronteira de S é o conjunto dos pontos de descontinuidade de 1 de S. Tá? Então, consequentemente, pelos resultados que nós já vimos aí, a função 1 de S não vai ser integrável se somente se a fronteira vai ser integrável se somente se a fronteira tem medida nula. Aqui é o conjunto dos pontos de continuidade. Tá? Então, a grosso modo, a gente pode dizer que um conjunto retificável são os conjuntos, vamos dizer assim, bem comportados do RN. Tá? E a princípio, pode parecer que um conjunto aberto ele possui um volume, ele é retificável, mas isso aí não é verdade. Na próxima aula, eu vou mostrar um exemplo de um conjunto aberto que não é retificável. Tá? Quando você trabalha com conjuntos não retificáveis, a coisa é bem caótica. Você não tem um comportamento adequado para esse conjunto retificável. Por exemplo, existe um teorema bem interessante que foge um pouco da nossa intuição. É o seguinte: você pega uma bola de gude, vamos concretizar o teorema aí, né? Você pega uma bola de gude, você quebra em N pedaços,
Você pode quebrar uma bola de gude em N pedaços, você remontar esses pedaços e obter o Sol. Obter 2 bolas de gudes. Estou dizendo o seguinte: você pode quebrar uma bola. Aqui. Você pode quebrar uma bola em N pedaços, remontar essa bola para obter duas bolas, ou até mesmo uma bola maior. Ou até mesmo uma bola maior. Esse é um teorema bem interessante, a gente não vai ver aqui não. Mas é um teorema bem interessante, chamado Teorema Banach-Tarski. Tem um livro bem interessante, um livro que eu falei do Sol porque eu me lembrei desse livro. O título do livro é A Ervilha e o Sol. Eu conheço uma versão em inglês, The Pea and the Sun. Ele fala a história desse problema, tal, que você pode transformar uma ervilha no Sol, apenas quebrando a ervilha em N pedaços e remontando esses N pedaços, e então você tem o Sol. Vocês possivelmente já ouviram falar do Tangram, né? Que é o quadrado que quebrado em vários pedaços, você pode formar várias figuras, né? É análogo a isso, só que você quebra em vários pedaços, em N pedaços, número finito de pedaços, e então você remonta e você obtém uma coisa maior, ou então 2 cópias da mesma coisa. Mas o fato é que esses pedaços que você quebra para você fazer isso, esses pedaços, eles não são retificáveis. É nesse sentido que eu digo que um conjunto não retificável, o comportamento é bem caótico. Você não tem como dizer como é que é esses conjuntos, como é que são esses conjuntos não retificáveis. Esse livro de Pea and the Sun, posso sim. Espera aí. Deixa eu parar a gravação aqui. Como é a tradução aí em inglês, professor, do livro? Em inglês é The Pea, não sei muito bem, and the Sun. Em português é